Prepare-se para uma jornada sombria. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa nova comunidade. Ao se inscrever, você desbloqueia relatos exclusivos. Meu nome é Rafael, e sempre fui um cético quando se tratava do sobrenatural. Meus amigos, no entanto, adoravam histórias de terror e frequentemente falavam sobre espíritos e demônios. Eu sempre ria dessas conversas, achando tudo uma grande bobagem. Em uma noite de sexta-feira, estávamos reunidos na casa do Pedro, bebendo e conversando como de costume. A conversa, inevitavelmente, desviou para histórias de fantasmas e lendas urbanas. Como de costume, comecei a zombar de tudo. Vocês realmente acreditam nessas besteiras? Espíritos, demônios? Isso é coisa de filme, disse rindo. Meus amigos tentaram me convencer do contrário, mas eu estava determinado a mostrar que não tinha medo dessas coisas. Se existem espíritos ou demônios por aí, eu desafio qualquer um deles a aparecer agora, falei, em tom de deboche, enquanto levantava o copo como se estivesse fazendo um brinde. Todos riram, mas o ambiente pareceu ficar um pouco mais pesado. Continuamos a noite, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Aos poucos, percebi que meus amigos estavam ficando estranhamente silenciosos. Olhei em volta e vi que todos me observavam com olhares fixos e sombrios. Suas expressões eram diferentes, como se algo maligno tivesse tomado conta deles. "Pedro, tá tudo bem?" perguntei, tentando disfarçar o medo crescente. Mas ele apenas me olhou de volta, com um sorriso sinistro no rosto. A luz da sala parecia oscilar, criando sombras que se moviam de forma inquietante. Os outros começaram a rir, mas não era uma risada comum. Era uma risada baixa, quase gutural, que fez meus pelos se arrepiarem. "Tudo bem, galera, isso não tem graça", disse, tentando soar confiante, mas minha voz estava tremendo. Meus amigos continuaram rindo, e seus rostos começaram a mudar na minha visão. Seus olhos ficaram negros como a noite, e os sorrisos eram agora sorrisos de puro mal. Sentia-me cercado por algo que não compreendia, algo que me aterrorizava até o último fio de cabelo. Tentei me levantar, mas parecia que minhas pernas não queriam me obedecer. Fui tomado por um pânico indescritível. Cada risada, cada olhar fixo parecia puxar um pouco mais da minha sanidade. A sala estava fria, como se uma presença gélida tivesse preenchido cada canto. "O que está acontecendo com vocês?" gritei, mas a resposta veio apenas na forma de mais risadas e olhares sinistros. Tentei alcançar a porta, mas parecia estar a quilômetros de distância. As sombras nas paredes pareciam se esticar e se mover, como se estivessem vivas. De repente, ouvi uma voz sussurrada no meu ouvido. Uma voz que não era de nenhum dos meus amigos. "Você não tem medo, Rafael? Vamos ver até onde sua coragem vai." A sensação de mãos invisíveis me tocando me fez estremecer. Era como se algo estivesse tentando puxar minha alma. Caí de joelhos, sentindo a presença esmagadora ao meu redor. Meus amigos, ou o que quer que fossem agora, se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. Suas risadas e sussurros preenchiam o ar, cada vez mais altos e perturbadores. Fechei os olhos, rezando para que tudo fosse um pesadelo do qual eu acordaria. Quando finalmente abri os olhos, a sala estava vazia. Meus amigos estavam lá, olhando para mim com preocupação. "Rafael, você está bem? Você desmaiou de repente", disse Pedro, ajudando-me a levantar. Tudo parecia normal, mas a sensação de medo ainda estava presente. Olhei em volta, confuso e aterrorizado. "O que aconteceu?" perguntei, tentando entender. Meus amigos não sabiam dizer, apenas que eu havia caído inconsciente. Saí daquela casa o mais rápido que pude, com a sensação de que algo havia realmente acontecido. Desde aquela noite nunca mais zombei do sobrenatural. Ainda não sei se foi uma alucinação ou se algo realmente respondeu ao meu desafio. Mas uma coisa é certa: nunca mais brinquei com coisas que não entendo. As risadas e os olhares sombrios ainda me perseguem nos meus pesadelos,
um lembrete constante de que há coisas que devem ser respeitadas e temidas. Meu nome é Rodrigo, e eu sou motorista de Uber há alguns anos. Já passei por situações estranhas, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite de outubro. Era uma sexta-feira e eu estava dirigindo pelas ruas tranquilas da cidade, procurando por uma última corrida antes de voltar para casa. Foi então que recebi uma chamada de um endereço em uma área industrial abandonada. Relutante, decidi aceitar a corrida, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Ao chegar, encontrei um homem de meia idade, vestindo roupas simples, esperando na calçada. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra e apenas murmurou o destino. Vila Nova, um bairro residencial a cerca de meia hora dali. Enquanto dirigíamos, o homem permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. Tentei puxar conversa, mas ele parecia perdido em pensamentos, então desisti. A noite estava fria e úmida, e as ruas estavam desertas. Passamos por algumas áreas mal iluminadas e comecei a sentir uma inquietação crescente. De repente, ele quebrou o silêncio. "Você acredita em coisas que não pode ver?" perguntou com uma voz baixa e grave. Eu ri nervosamente. "Bem, depende do que você está falando. Fantasmas, espíritos, essas coisas?" Ele olhou para mim pelo retrovisor, e seus olhos estavam cheios de uma intensidade perturbadora. Às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas, e às vezes essas coisas ruins deixam marcas. Antes que eu pudesse responder, ele começou a contar uma história. Há muitos anos trabalhei em uma fábrica naquela área industrial. Era um bom emprego, mas os donos não eram tão honestos quanto pareciam. Um dia, houve um acidente terrível. Muitas pessoas morreram, incluindo minha esposa. Foi culpa dos donos, mas eles esconderam a verdade. Desde então, tenho carregado essa dor e essa raiva. O silêncio voltou a preencher o carro, e eu não sabia o que dizer. Enquanto nos aproximávamos de Vila Nova, ele pediu para parar em frente a uma casa simples com luzes acesas e um jardim bem cuidado. "É aqui", disse ele, com uma voz estranhamente calma. Ele saiu do carro e eu observei enquanto caminhava lentamente até a porta. Antes de entrar, ele se virou e me olhou uma última vez. "Obrigado por me ouvir. Espero que você nunca passe pelo que passei." Eu acenei, ainda processando a história, e assisti enquanto ele desaparecia dentro da casa. Senti um alívio ao vê-lo entrar, mas a sensação de inquietação permaneceu. Liguei o carro e comecei a voltar para casa. No caminho, não pude deixar de pensar na história que ele contou. Decidi pesquisar mais sobre o acidente na fábrica e, ao chegar em casa, fui direto para o computador. Encontrei um artigo antigo sobre um incêndio que havia matado várias pessoas, incluindo uma mulher chamada Ana, que era esposa de um dos trabalhadores. O artigo mencionava que o trabalhador, chamado Marcos, havia desaparecido pouco depois do incidente. Meu coração disparou. O homem que eu havia levado não poderia ser Marcos, pois ele desapareceu há mais de 30 anos. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Fui até a cozinha, tentando me acalmar, quando meu telefone tocou. Era uma notificação do Uber, uma mensagem automática agradecendo por completar a corrida. Olhei para o aplicativo, mas algo estava errado. Não havia registro da corrida daquela noite. Era como se nunca tivesse acontecido. Fui até a janela e olhei para a rua deserta. A noite estava silenciosa, mas eu sentia que algo estava me observando, algo que não podia ser visto. Desde então, evito pegar corridas em áreas isoladas e tento esquecer aquela noite. Mas a verdade é que algumas coisas não podem ser esquecidas, e algumas histórias deixam marcas profundas, mesmo que nunca possam ser totalmente explicadas. Olá, eu sou Carlos, um caminhoneiro com mais de 20 anos de estrada. Já enfrentei todo tipo de situação na estrada, desde tempestades até longas noites sem dormir. Mas nada, absolutamente nada,
me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma madrugada fria de inverno e eu estava dirigindo por uma estrada deserta no interior. Havia uma neblina espessa, dificultando a visibilidade. Tudo o que eu queria era chegar ao próximo posto de gasolina para descansar um pouco. A estrada estava completamente vazia, sem nenhum sinal de vida por quilômetros. De repente, no meio da neblina, vi uma figura parada no acostamento. Era um homem, com aparência desgastada e roupas esfarrapadas. Ele estava acenando desesperadamente para que eu parasse. Relutante, encostei o caminhão e abaixei o vidro da janela. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" Perguntei, tentando manter a calma. "Meu carro quebrou mais à frente", disse ele com a voz trêmula. "Pode me dar uma carona até o próximo posto?" Algo na voz dele me deixou desconfortável, mas a humanidade falou mais alto. Abri a porta e o deixei entrar. O homem parecia exausto e mal agradeceu antes de sentar no banco do passageiro. Voltei a dirigir, tentando manter a conversa casual para afastar o desconforto. "Como você foi parar aqui no meio do nada?" perguntei, olhando de relance para ele. "Estava visitando um parente e o carro simplesmente parou", respondeu ele, olhando fixamente para a frente. "Mas algo estranho aconteceu depois." "Algo estranho?" perguntei, meu interesse despertado. "Sim", disse ele, virando lentamente a cabeça para me encarar. "Acho que tem alguém me seguindo. Desde que o carro quebrou, eu vejo uma figura na neblina me observando. Está cada vez mais perto." Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para os lados, mas a estrada estava vazia, envolta pela neblina. O homem começou a tremer, segurando-se no assento. "Tem certeza de que não é só a sua imaginação?" perguntei, tentando soar racional. "Não", respondeu ele com os olhos arregalados. "Está aqui agora. Você não vê?" Olhei pelo retrovisor e meu sangue gelou. Havia uma sombra indistinta se movendo rapidamente atrás do caminhão, se aproximando cada vez mais. O homem começou a gritar, apontando freneticamente para a sombra. Está vindo para me pegar!" Ele gritava em pânico. Pisei no acelerador, tentando escapar daquilo, mas a sombra continuava nos seguindo, agora visível ao meu lado, movendo-se com uma velocidade impossível. O homem ao meu lado começou a se contorcer e gritar mais alto, como se estivesse sendo atacado por algo invisível. De repente ele parou de gritar e ficou completamente imóvel. Olhei para ele e percebi que seus olhos estavam vidrados, sem vida. Uma sensação de terror absoluto tomou conta de mim. A sombra que estava agora ao lado do caminhão parecia estar se desvanecendo na neblina. Fui incapaz de parar até chegar ao posto de gasolina. Quando finalmente estacionei, olhei para o banco do passageiro e ele estava vazio. O homem havia desaparecido sem deixar rastro. Desci do caminhão, tremendo e suado, e entrei na loja de conveniência do posto, onde contei o ocorrido ao atendente, que me olhou com uma expressão de pavor. "Você encontrou o cara da estrada?" disse ele com a voz baixa. Há anos, caminhoneiros relatam ver um homem pedindo carona na neblina. Dizem que ele morreu há muito tempo, vítima de um acidente na estrada, e que sua alma está presa, assombrando os viajantes. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Não encontrei nenhuma evidência do homem ou de seu carro quebrado. Mas toda vez que estou dirigindo em uma noite de neblina, fico atento, esperando que a sombra retorne para me assombrar novamente. Se você gostou desses relatos assustadores e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também gostam de um bom mistério. Obrigado por assistir e até a próxima.